Boa tarde, meus irmãos. Mais uma vez estamos reunidos em pensamento na nossa amada Escola Jesus Cristo para iniciarmos mais um estudo da tarde do trabalho Irmãos de Célia Lúcius, que funciona lá na escola terças, quartas e quintas às 16 horas. Então, iniciando o nosso estudo dessa tarde, vamos ler do Evangelho de Jesus, narrado por Mateus e por Marcos. Em Mateus, nós encontramos: aproximando-se dele, seus discípulos lhe disseram: por que lhes falas por parábolas? Respondendo, disse-lhe ele: é porque a vós outros vos é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, ao passo que a eles isso não foi dado. Porque àquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Àquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem se lhe tirará. Por isso é que lhes falo por parábolas, porque vendo, nada veem, e ouvindo, nada entendem, nem compreendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías, quando diz: ouvireis com os vossos ouvidos e nada entendereis. Olhareis com os vossos olhos e nada vereis. Também em Marcos 4, 24, 25, nós encontramos: tende muito cuidado com o que ouvis, porquanto usarão para convosco da mesma medida de que vos houverdes servido para medir os outros. Pois ao que já tem, dar-se-á, e ao que não tem, até o que tem se lhe tirará. Vamos orar. Deus, nosso Pai, de infinita misericórdia, amor, justiça, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, na casa que leva o nome do Teu Filho amado, Jesus. Agradecemos a oportunidade de estudarmos, Senhor, o Evangelho, a Boa Nova, trazida pelo Cristo até nós. E todos os seus missionários, Senhor, que vieram nos explicar essas grandes verdades. Abençoai-nos a todos que estamos com o mesmo pensamento, unidos em prol do Teu Evangelho. Abençoa-nos e guarda-nos hoje e sempre, que assim seja. Esse estudo desta tarde, meus irmãos, à primeira vista, nos causa estranheza, parece um paradoxo. Quem tem, mais vai ter, terá em abundância. E quem não tem, até o que tem vai ser tirado. É para nós, na nossa miopia, na nossa cegueira espiritual, uma coisa estranha, como que Jesus iria falar uma coisa dessa. E ele conta essa história, ele fala essas palavras depois que contou a parábola do semeador, que foi a única parábola explicativa de Jesus para os seus discípulos. Por isso que ele diz aqui: a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Então, para aquele grupo que ele estava se dirigindo, a multidão vai ter que explicar. Ouve, mas não escuta. Vê, mas não entende. Então, nós precisamos abrir os nossos ouvidos, os nossos olhos, o nosso entendimento para essas grandes verdades. E ele também nos disse e nos narra João, no capítulo 16, versículo 12, quando ele falou para os discípulos: muita coisa tenho para vos dizer,
mas vós não as suportais agora. Então, o nosso entendimento, mesmo através desse tempo, ele falou isso há mais de 2.000 anos atrás, mas mesmo agora, nós não temos entendimento para tantas coisas. Também em João, nós vamos encontrar Jesus dizendo: rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Isso daí demonstra a misericórdia divina, como Deus é piedoso conosco, nos traz. Jesus disse: não vos deixarei órfãos, mandarei outro consolador que estará sempre convosco, o Espírito da verdade. Isso demonstra a preocupação de Jesus conosco, querendo abrir os nossos entendimentos para essas verdades. Então, quando a gente lê, a gente tem que procurar a interpretação daquelas palavras e não ficar preso à letra, porque se a gente ficar preso à letra, a gente não vai entender e vai achar que Jesus é que não estava falando direito, quando a ignorância, o mau entendimento é nosso. Essas verdades são eternas. Então nós vemos essa promessa de Jesus sendo cumprida 19 séculos depois que ele disse isso. Então nós temos o advento do Espiritismo através desse grande missionário Allan Kardec, que organizou, codificou a doutrina dos espíritos para nós, veio explicar o que nós não entendíamos e não entendemos até hoje. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca no capítulo 18, que ele intitulou Muitos Chamados e Poucos os Escolhidos, essa passagem do Evangelho que nós estamos estudando agora. E nas instruções dos Espíritos deste capítulo, no item 15, há uma mensagem de um espírito amigo. Ele não se identificou, e um amigo nos quer bem, quer no nosso progresso, nos tem afeição. Então esse espírito amigo deu essa mensagem em Bordeaux em 1862 e fala até hoje. E ele diz em um pedaço aqui: o Senhor, em seu amor misericordioso, anima os esforços que tendem para o bem. Perseverantes, esses esforços atraem as graças do Senhor. Não é Deus quem retira daquele que pouco recebera. É o próprio Espírito que, por pródigo e descuidado, não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando o óvulo que lhe caiu no coração. Então nós vemos que esses espíritos estão aí nos dando esse ânimo, nos ensinando a perseverar, a ter ânimo, a fazer o bem. E no final ele diz: ânimo, trabalhadores, tomai dos vossos arados e das vossas charruas, lavrai os vossos corações, arrancai deles a cisania, semeai a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor lhes fará produzir frutos de caridade. Olha que coisa linda, um espírito amigo vem nos falar, vem nos mostrar como devemos agir. E a misericórdia de Deus ainda se faz presente em nossas vidas. No século XX, nos manda o grande coração de Chico Xavier para nos ensinar, nos mostrar como devemos agir. E através dele nós temos Emmanuel, o nosso professor espiritual, o considerado quinto evangelista, porque ele interpreta essas lições do Evangelho de Jesus. Então é o Espiritismo
à luz do Evangelho. E a lição de hoje que nos cabe é do livro da Esperança, que comenta passagens do Evangelho segundo o Espiritismo. E o capítulo de hoje é o 58 do livro da Esperança, intitulado Ter e Manter. Ter, possuir, trazer consigo. Manter, conservar, sustentar. E para iniciar esse capítulo, Emmanuel vai colocar como epígrafe do Evangelho de Jesus justamente esse versículo de Marcos, porque ao que tem ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 18, item 15, ele coloca as palavras desse amigo espiritual, esse espírito que deu essa mensagem, quando ele diz assim: não é Deus que retira daquele que pouco recebera, é o próprio espírito que, por pródigo e descuidado, não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando o óvulo que lhe caiu no coração. Aquele que não cultiva o campo que o trabalho de seu pai lhe granjeou e que lhe coube em herança, o vê cobrir-se de ervas parasitas. É seu pai quem lhe tira as colheitas que ele não quis preparar? Olha o que Emmanuel vem nos explicar dessas palavras contidas no Evangelho de Jesus e no Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos à mensagem ter e manter. O que nós na nossa vida estamos tendo, ganhando, conquistando e mantendo. Reflitamos em alguns quadros da vida. Então Emmanuel já começa, vai elencar coisas da nossa vida diária. Há quem se consagra ao serviço, mantendo o trabalho, mais progresso. Há quem auxilia o próximo, mantendo a fraternidade, mais recursos. Há quem respeita o esforço alheio, mantendo a colaboração em louvor do bem, mais estima. Há quem estuda, mantendo a instrução geral, mais cultura. Há quem cultiva a compreensão, mantendo a concórdia, mais clareza. É o bem, é o esforço, é a ordem, é a perseverança, o respeito, a disciplina, a compreensão. Se temos isso, mantemos as boas coisas e mais recursos, mais estima, mais progresso, mais clareza, mais cultura vamos adquirir. Então, ao que tem, mais vai ser dado e vai ter em abundância, como disse Jesus. Mas também tem o outro lado de ter. Há quem confunde os outros, mantendo obscuridade, mais sombra. Há quem se queixa, mantendo azedume, mais desânimo. Há quem se irrita, mantendo a agressividade, mais desespero. Há quem cria dificuldades no caminho dos semelhantes, mantendo obstáculos, mais problemas. E é o que a gente está vivendo no mundo de hoje, meus irmãos. Nós estamos adquirindo mais sombra, mais desânimo, mais desespero, mais dificuldade, porque nós estamos tendo essas atitudes de azedume, de obscuridade,
de agressividade uns com os outros. Os problemas estão aí, mas nós temos que ter perseverança no bem, desviar o nosso pensamento das coisas ruins, tantos ensinos bons. Estamos num momento em que o progresso tecnológico nos permite estudarmos juntos, coisa que no passado não tinha. Então as pessoas não podem e não devem se agredir com palavras, com gestos, se queixar, se desesperar por causa do problema que estamos vivendo. Se existe o problema, é porque nós merecemos, nós temos que parar, pensar. Nós não podemos criar as dificuldades, porque criando dificuldades no caminho dos semelhantes, mantendo obstáculos, nós vamos criar mais problemas. Então, ao que tem, mais vai ser dado, tanto de coisas boas como de coisas ruins, porque nós é que estamos procurando. Como a mensagem fala, recebemos a terra que o Pai nos deu de herança. Se deixamos o campo, o solo sem cuidados, as ervas daninhas vão tomar conta. Foi o Pai que tirou a colheita dele? Não. Foi a falta de trabalho, a falta do esforço nosso, né? Então, Emmanuel, ele é sábio quando retira dessas palavras de Jesus o ensinamento para nós, porque se a gente só lê, ao que tem será dado, ao que não tem será tirado. Então, isso parece uma coisa muito estranha no nosso entendimento. Mas vem Emmanuel, com a sua linguagem fácil para nós, interpretar isso que nós não entendíamos. Então, continua ele. Na mesma diretriz, quem se empenha a compromissos, mantendo dívidas novas, mais deveres. Nós vamos ter mais deveres se nós adquirirmos mais dívidas. Dívidas sejam materiais, sejam espirituais, nós vamos ter mais deveres. E a quem solve, quem paga obrigações, mantendo novos créditos, mais direitos. Vamos ter mais créditos. Por quê? Porque nós pagamos os nossos débitos, as nossas obrigações. Então, a doutrina espírita, ela vem nos trazer esse momento de entendimento das verdades eternas para o nosso progresso espiritual. E aí Emmanuel diz, nós todos, olha a humildade de Emmanuel, esse grande espírito evoluído que conhecemos a sua história de milênios. E ele diz, nós todos, os espíritos em evolução, temos algo a planejar e realizar, suprimir e aperfeiçoar no mundo de nós mesmos. Cada um é uma individualidade, nós não podemos estar no lugar do outro, nós podemos ajudá-lo a carregar a cruz, mas não podemos ter a cruz dele, porque cada um tem a sua. Então nós, espíritos em evolução, que é o nosso objetivo, evoluir, crescer espiritualmente. Se Deus está dando oportunidade para crescermos materialmente, olha aí a tecnologia nos permitindo nos unir nesse momento em que estamos afastados fisicamente. Então, se Deus nos dá essa oportunidade, também nos dá oportunidade de crescermos em espírito, evoluirmos. Então, nós temos que planejar, realizar no bem, suprimir e aperfeiçoar,
no mundo de nós mesmos. A doutrina espírita, desenvolvendo o ensinamento do Cristo, demonstra que em toda parte, nas realidades do espírito, daquilo que habitualmente mantemos, teremos sempre mais. Se nós mantivermos as coisas do espírito, nós vamos ter sempre mais. E sempre mais é o título de uma mensagem do próprio Emmanuel, recebido por Chico Xavier, no livro Mãos Marcadas, de Espíritos Diversos. E aqui, nessa mensagem Sempre Mais, ele vai nos falar de novo desse assunto de abundância para quem tem, de tirar de quem não tem. E ele vai nos dizer que nós temos que observar a natureza. E observando a natureza, nós vamos compreender a lição evangélica do sempre mais, dessa abundância que Jesus fala nesse versículo de Marcos. Quanto mais se humilha a fonte nas profundezas do solo, mais recebe os fios d'água, transformando-se no grande rio. Então ela recebe aquela água lá no solo, lá embaixo da terra, que ninguém vê muitas vezes nas rochas, e vai formar o grande rio. Quanto mais se ajusta o combustível, mais alastra o fogo devastador. Então aí nós vemos o lado ruim, o incêndio na floresta começa com uma pequena fagulha, sempre mais. Assim também no campo da nossa vida moral, teremos sempre mais daquilo que produzimos. Então o que nós estamos produzindo? Produzindo bens, produzindo aprendizado, cultura, ordem, bons pensamentos, fraternidade, ou estamos produzindo em nós e nos outros tristeza, desânimo, tentações, rebeldia, ira, cólera? Então nós estamos com isso adiando o nosso aprendizado para o futuro. Nossa ignorância se fará mais pesada. Então nós temos que lembrar dessas passagens do Evangelho. Um gesto de simpatia convocará a solidariedade em nosso favor. Quanto vale um sorriso? Um sorriso abre as portas para a nossa passagem. Então, nós temos que estender a luz da boa vontade a alguém e o auxílio de muitos virá ao nosso encontro. É sempre mais que receberemos do que vamos fazer. Então, cabe a nós a nossa escolha do bem ou do mal. Se queremos ter muitas coisas boas, temos que manter e desenvolver coisas boas. Mas nossa inferioridade ainda temos coisas ruins, né? Então, Emmanuel vem dizer: tudo é sintonia no universo. O universo conspira a nosso favor e nós estamos batendo contra ele. Então, é uma sintonia. Se ele conspira a nosso favor, nós temos que entrar em sintonia com esse universo para o bem. Tudo se encadeia na vida segundo as origens dos nossos sentimentos, ideias, palavras e ações. Olha o que Emmanuel vem nos alertar. Tudo se encadeia na vida segundo as origens. Onde está a origem do nosso sentimento, das nossas ideias, das nossas palavras, das nossas ações? O que estamos fazendo com essas origens? Não te esqueças de que a lei
a lei divina, a lei eterna, te conferirá em dobro e sempre mais de acordo com aquilo que desejas e produzes. Então é o ter e o manter que Emmanuel vem nos dizer, explicando essa passagem do Evangelho. Sempre mais, sempre tendo e mantendo mais coisas boas para o nosso adiantamento, para a nossa evolução, para o nosso crescimento. E nesse momento atual, nós temos que ter muito equilíbrio do nosso pensamento, das nossas ações, do que nós estamos pensando, emitindo pensamentos bons, pensamentos de equilíbrio, não só para nós, mas para as nossas autoridades, para aqueles que nos governam, sejam federal, estadual, municipal, aqueles que têm o poder na mão. Nós temos que emitir bons pensamentos para que eles possam se sintonizar no bem, nessa sintonia do universo. Que Jesus nos abençoe, que Ele nos fortaleça o ânimo, que nós possamos vencer esses problemas, tendo sempre mais coisas boas em nossos corações. Vamos orar. Senhor Jesus, agradecemos, Senhor, a oportunidade de, nesses minutos, estudarmos o Teu Evangelho. Evangelho de luz, de vida, para o nosso aperfeiçoamento espiritual. Abençoa a nossa querida Escola Jesus Cristo, que ela tenha sempre esse lado evangélico na sua trajetória. Abençoa todos nós que estamos irmanados nesse mesmo pensamento de fraternidade, de união, de coisas boas para todos nós. Abençoa-nos, Senhor, e despede-nos na vossa santa e doce paz. Que assim seja.